Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham no programa de lives do Contra Mais Café com o Sérgio Taldo, mais uma live. Hoje, sábado, dia 14 de novembro de 2020. A nossa live hoje é especial, né? A live das 19. Estamos com 9 minutos aí no time, né? Que tivemos um problema técnico aqui, né? Tem sempre uma questão de modem, né? Petrópolis o tempo está ok, não está chovendo, mas vira e mexe dá uma instabilidade aqui na internet porque muitas pessoas estão online, né? Então hoje o tema de nossa live será bem interessante. Vamos falar da cidade de Estrela com o nosso amigo Carlito Lopes, eu aqui, @Sérgio Taldo, e o nosso amigo Carlito, @História de Magé. Então eu vou registrar, né? Bem-vindo Marcelo, bem-vindo Carlito. Eu vou colocar aqui o nosso comentário que vai ficar fixo. Então temos live extra, hoje dia 14/11, um bonito sábado. Bem-vindo minha amiga Helena. Então a nossa live das 19 horas com o Carlito Lopes Júnior, da cidade de Magé. E o tema de nossa live, vamos expandir um pouco a questão da história da cidade, a cidade de Estrela. Então eu vou botar uma estrelinha bem bacana aqui, para que a gente possa tomar um Control Café, fazermos uma live bem bacana, trazendo assuntos históricos, assuntos que são bem em história, realmente fica sem um norte na vida, né? Então eu vou abrir aqui o nosso Instagram. Tudo bem, meu amigo Carlito? Certinho? Olá, Vamos que boa vamos. noite, como vai? Boa noite a todos. O seu som que está um pouquinho baixo. Vê se O você som? tenta dar uma pequena regulada. Você me ouve bem? Aqui estou ouvindo bem. Legal. Deixa eu botar o fone aqui, vamos ver se vai melhorar. Eu vou imprimir aqui. Como eu te falei, Melhorou? você me mandou algumas telas, né, com algumas fotos para a gente falar aqui. Eu vou já deixar direitinho aqui na nossa tela. Para quem não conhece, né, a Cidade Estrela, hoje nós vamos conhecer a Cidade Estrela, né? Muito legal. Então, Carlito, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Estamos fazendo hoje a live comemorativa de número 140, tá? 140. Parabéns para você, parabéns para nós aqui. E vamos que vamos, falando de assuntos que valem a pena ser compartilhados. E eu vou só confirmar aqui, né, a nossa live anterior tem mais ou menos um mês, né? Só para a gente ficar aqui, para o pessoal que não nos acompanhou. Você esteve conosco aqui, vamos ver, 31/10. 31/10. Então estamos retornando aí antes de um mês para falar de história, Antes de um para falar mês. de cultura, para falar de Magé. Magé, linda Magé. Nossa missão é preservar a história magiense. Maior perfil sobre a história de Magé, divulgando a história magiense, parcerias e aulas on direct, né? Se você, né, quiser, pode fazer a sua apresentação breve aí. Tem pessoas que não te conhecem ainda ou que não viram a live anterior. Eu hoje estou vindo aqui com a camisa Petrópolis, Cidade Imperial, né, com a charrete aqui comemorativa aqui a nossa cidade imperial. Vamos falar de história, vamos falar de Magé e principalmente a cidade de Estrela, que muitas pessoas não conhecem e é muito legal. Então, contigo aí as primeiras palavras. Seja bem-vindo mais uma vez. Fico agradecido mais uma vez para falar de história, de cultura. É com muita alegria que vamos falar de um assunto, né, de um tema que eu gosto muito, que é falar da extinta cidade de Magé. Como a gente falou da última vez, né, as histórias de Petrópolis e de Magé são mais próximas do que nós imaginamos. E antes de mais nada me apresentar, eu me chamo Carlito Lopes, tenho 23 anos de idade. Atualmente eu sou graduando em História pela Universidade Católica de Petrópolis e, apesar de não ser formado ainda, já começo a fazer minhas pequenas pesquisas, né, focado no que nós chamamos de microhistória, mais
especificamente a história da cidade de Magé, com seus 445 anos aí de história. Muito bacana. Estou só posicionando aqui para a gente ficar com tudo certinho. Muito bom, Carlito. Na live anterior, né, a gente comentou, né, falamos sobre o seu perfil no Instagram, né, História de Magé, que é um perfil bem completo, né, convidamos a todos a conhecer, @História de Magé, tem atualmente 140 publicações, tem muita coisa lá, né, vou deixar o pessoal naquela curiosidade gostosa, né, para poder buscar as informações, e hoje especificamente vamos falar da cidade de Estrela e algumas relações com a cidade de Petrópolis, né? Estou vendo aqui Rafael Monteiro, né? Bem-vindo, a Giane Amorim, a minha amiga do Oriente Carreira, Juliana, né? De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai estar com a gente numa live em breve. Monique Fortuna também. Então, todos bem-vindos. Aqueles que estão chegando poderão fazer perguntas e, se quiserem, podem fazer o print de tela e compartilhar, @História de Magé, tudo junto, @Sérgio Taldo, eu aqui. E a live está sendo gravada no Facebook, no Twitter, vai também para o LinkedIn, Instagram e diretamente do IGTV para o YouTube e todas as redes. Cidade Estrela. Existe ou existiu alguma cidade Estrela? Existiu, infelizmente não existe mais. Antes de mais nada, vamos falar de um tema que muita gente esquece e muita gente passa por ela, né? Uma estrada muito conhecida, a União Indústria. Né? Estrada União Indústria, que antigamente era conhecida como variante do Caminho Novo de Proença, que foi um caminho, como nós falamos na última live, aberto em 1723, pelo sargento-mor Bernardo Soares Proença, natural de Suruí, atualmente o 4º distrito da cidade de Magé. E uma coisa, como eu comentei da última vez, é muito interessante para a gente falar, é a questão do fundador da cidade de Petrópolis, né? E antes de 1723, Petrópolis era composta de 3 pequenas fazendas. A fazenda do Padre Correias, né, atualmente em Correias, né, aquela região ali perto do seminário de Petrópolis, né, da Diocese de Petrópolis. Sim. A antiga fazenda do Córrego Seco, que é a região do centro, né, atualmente a região do centro, próximo ao Museu Imperial, e tinha a fazenda do Secretário, né, no atual distrito, se eu não me engano, de Secretário. Então, Petrópolis era um lugar muito denso, era muito difícil o acesso a Petrópolis, né? Antes, né, obviamente, de ser conhecida pelo sargento Bernardo Soares de Proença. Porque o caminho que se fazia das Minas Gerais até a corte do Rio de Janeiro era muito longo, muito extenso. Ele começava ali na região de Paraty, né, a linda Paraty, aquele lugar maravilhoso que respira história até hoje, e ele seguia pela região do Vale do Paraíba, né, seguindo para as Minas Gerais. Só que seguia de charrete? Nada, era os tropeiros com as mulas. Opa! A pé. As mulas a pé não tinha nenhum carro com injeção eletrônica, não tinha nenhum jatinho, nada como nós temos hoje, né? Nada, era tudo a pé, Sérgio, tudo a pé e com os burrinhos, né, que carregavam aqueles pesos, né, do ouro, né, quando estourou a grande descoberta das jazidas das Minas Gerais, da província das Minas Gerais. E esse caminho era muito longo, né, que seguia ali, né, região de Pati de Alferes, próximo a Vassouras, e seguia em direção à antiga Vila Rica, atual Ouro Preto. Sim. Mas, como eu disse, o trajeto era muito extenso e muito demorado, era aproximadamente 3 meses. Sérgio, imagina só, você andando com aquele peso todo, né, do ouro, né, que não era leve, e você tinha que levar esse ouro para a corte. E olha como é que era contramão, né? Quando você vinha das Minas Gerais, você ia para Paraty, e de Paraty você pegava uma falua, né, um barco, e seguia para a corte. Olha quão demorado era. Mas vamos regressar um pouco na nossa história agora. Paramos agora em 1723, com a abertura do caminho
Novo, variante de Proença. Agora vamos voltar um pouquinho nossa história para o século XVII, né, em torno ali de 1610, 1620. Agora estamos na beira do rio Inhomirim, onde surgia, pouco a pouco, uma vila, né, dentro da grandiosa freguesia de Inhomirim, de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, que foi doada a Vossa de Maria para o sargento Bulhões, né, e ele, muito devoto de Nossa Senhora, mandou erguer a Nossa Senhora da Estrela dos Mares, a capela, erguida em 1650, na região onde se formou a grandiosa cidade de Estrela. Mas até então era um pequeno povoado, em torno de umas 200 casas, todas elas sem sobrado. Né? Por que sem sobrado? Porque é importante destacar que não tinha sobrado. Porque o sobrado, ele é sinônimo de riqueza, né? Ele é sinônimo de uma pessoa, né? De um dono, ele tinha grandes riquezas e ele podia recorrer a esse tipo de material. Até esse dado momento, de 1650, então se formava às margens do rio Inhomirim uma pequena vila, né? A Vila de Pescadores. O rio Inhomirim foi muito conhecido até hoje, né? Apesar das poluições, é um rio que dá muitos peixes. Incrivelmente, aquele rio também dá camarão, pelo incrível que pareça. Eu fico até, quando eu estive lá, fiquei até assustado, né? Como é a riqueza ecológica daquele lugar. Por ser tão afastado e abandonado, o homem não conseguiu destruir o pouco de riqueza que tem lá, né? Mas, agora retornando para a nossa história, e esse lugar foi crescendo pouco a pouco, né? Por quê? Era muito fácil sair para a então Baía da Guanabara, né? Para a Baía da Guanabara através do Rio Estrela, nos afluentes do Rio Inhomirim, e seguia para a antiga Praia dos Mineiros, ali próximo àquela região ali do centro, que foi toda aterrada. Então, infelizmente, nós não temos as Praias dos Mineiros mais, né, por conta dos aterramentos, né? Infelizmente, a nossa cidade do Rio de Janeiro sofreu com muitos aterramentos, mas tinha esse contato entre a freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim com a corte no Rio de Janeiro, e seguia com uma espécie de canoa chamada falua, né, que era bem esticada, né, bem grande, e o detalhe é que ela era muito rápida. Normalmente a força vinha dos braços dos escravizados, então o trajeto entre Magé e a corte era relativamente rápido, em torno aí de, com falua, segundo o Monsenhor Pizarro, ficava algo próximo de 4 horas, 4 a 3 horas de falua. Detalhe que é o tempo que se faz hoje no trânsito de carro. Falua está vindo mais rápido que o carro hoje em dia. Exatamente. E com essa proximidade, a cidade foi crescendo, 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 até que, virado o século, agora entramos no século XVIII, foi aberto este caminho. E nesse dado momento, né, na metade do século XVIII, agora já não eram mais aquelas casas pequenas, eram os grandes sobrados, né? Estimava-se então ali 500 casas. Os escritos, né, as fontes históricas, dizia 500 fogos, que era o termo utilizado. 500 casas, olha aí. 500 casas. O que era muita coisa para a época. A gente está falando do século XVIII, né? E a gente está falando de um lugar que não era próximo, muito próximo à corte, como era, por exemplo, a freguesia de Irajá, a freguesia de Jacarepaguá, né? A freguesia da Penha. Era um lugar distante, né? Ermo, podemos assim dizer. E no caso, hoje, sem querer interromper você, apenas para, né, que a gente lê o pensamento das pessoas que estão nos acompanhando, onde que na realidade fica localizada essa cidade estrela? Digamos que eu queira no Google Maps aí buscar. Eu busco como Vila Inhomirim, eu busco como Magé. Como é que a gente poderia encontrar isso? Né, tem assim alguma vista de satélite? Tem sim. A forma mais fácil de encontrar é pesquisar ruínas da antiga capela de Nossa Senhora da Estrela dos Mares.
é a forma mais fácil de procurar. Vamos lá, Porque ruínas da antiga capela da antiga capela de Nossa Senhora dos Mares. Nossa Senhora dos Males. E Mares. Mares, ok. Isso, Então quem quiser buscar, né, ruínas da antiga capela de Nossa Senhora dos Mares. Ok. exatamente. O local que ela fica, né, para quem conhece o pedágio de Bongaba, né, o pedágio mais caro do Oh, Brasil inteiro, fica próximo. R$19,30 agora, né? Tá quase R$20 aí de pedágio. Mas a boa notícia é que dia 22 desse mês acaba a concessão da CRT. Agora a Isso, gente ora a Deus para que o ministro não renove, né? O ministro Tarcísio não renove essa concessão, porque é exatamente. muito caro. Fica próximo àquela região, ali você tem uma estradinha de terra, um pouco antes do pedágio, para quem vem do Rio de Janeiro, segue e vai embora. Vai chegar no pequeno centro, né? Um pequeno núcleo de casas bem pobres, e você vai pegar a União Indústria, a mesma União Indústria lá de Paraíba do Sul, né? A mesma União Indústria que porta Petrópolis, é a mesmíssima. E isso, a gente falando de Estrela, e você vai seguir direto. No final dela, você vai se deparar com um arame farpado. Mas como assim, um arame farpado na rua? É porque lá vive o seu João. O seu João, ele é um fazendeiro que mora na região, e teve uma época que muitos poceiros queriam tomar posse daquelas terras. Então o que o seu João fez? Ele é católico, muito devoto, ele fechou a região para que ninguém vá tomar posse daquele lugar. Quem chega lá só fala: seu João, eu vou lá nas ruínas. Ele: cuidado, meu filho. E segue o caminho para as ruínas. E você segue direto. No final você vai dar as margens do Rio Inhomirim. Você já consegue ver o marco da Estrada Real. Aqueles marcos, né, que tem vários pontos do caminho da Estrada Uhum. Real, do Instituto Estrada Real. Aí lá explica que é o marco zero, né? E à sua esquerda você vai ter já o antigo porto. Você consegue ver as pedras do antigo porto, né? Você só não consegue ver muitas pedras quando a maré está alta. É muito bacana você ver a maré. Se você chegar cedo, você consegue ver ela mais baixa. Com o decorrer da tarde, ela vai aumentando. Legal. À medida que a gente vai desenvolvendo o tema, né? A gente vai fazendo aqui alguns Beleza. comentários, algumas perguntas. Quando você achar conveniente, eu posso mostrar depois uma foto, 2 ou 3, a gente vai Ah, apresentando, beleza. ok? Poxa, muito bom, muito bom. Que eu baixei aqui no tablet, né? Para a gente poder daqui a pouco dar uma olhadinha. Muito E bom, porque relações com Petrópolis. Tem alguma relação com Petrópolis? muitíssimas, muitíssimas. Vamos pensar nas nossas estruturas, né, das nossas cidades hoje. Normalmente é formada por alguns distritos, né? Tu tem toda a cidade e você tem os seus distritos, né? E quando Estrela foi elevada à cidade, ali no início do século XIX, como é que ela era formada? Era formada com o distrito de Inhomirim, o distrito de Guia de Pacobaíba, o distrito de Pilar, atual território de Duque de Caxias, e Sim. o distrito de São Pedro da Alcântara, hoje conhecido como Petrópolis. Como Petrópolis. Exatamente. E o bacana é que a relação entre a Serra Acima e a Serra Abaixo era muito complicado. Por que era muito complicado? Porque as riquezas de Petrópolis seguiam para o centro. Então a produção que tinha nas fazendas de Petrópolis, os impostos, os investimentos não eram feitos na cidade de Petrópolis. Eram, sim, levados para o Porto da Estrela, por ser um grande porto. Sim. Precisava-se de muitas reformas, então poucos recursos ficavam em Petrópolis. Daí surgiu a famosa frase: Estrela é uma das piores madrastas. Os petropolitanos se referiam à Estrela como a pior madrasta. Oh. Justamente por isso. Até que, né, como a gente vai falar mais para o fim, que Dom Pedro chegou em Petrópolis e mudou toda a história da cidade. Mas antes disso, né, vamos seguir nossa linha cronológica. Ainda estamos no século XVIII,
quando começa o boom do ouro. O boom do ouro foi um momento marcante porque não só tropeiros passavam por Estrela, mas grandes botânicos, políticos, inclusive o cônsul de Portugal, né, ele ficava em Estrela. Ele tinha uma casa na corte e uma casa em Estrela. Langsdorff, cônsul russo, tinha uma casa na corte, né, um casarão na corte, e uma fazenda na região de Estrela, né, atual Vila Elmirim, um pouco mais distante desse porto. Ou seja, o número de pessoas importantes, como von Spix, von Martius, né, tem pinturas de Debré, né, em Porto Estrela. Então as pessoas importantes que passavam por ali eram muitíssimas, para ver o quão importante era a cidade de Estrela. E para a gente, né, prosseguir agora, para a gente adentrar no século que vai determinar a queda de Estrela, vamos falar um pouco desse período do ouro. Muito ouro passou por lá. E, infelizmente, né, por ser um lugar com muitos mangues, você não consegue escavar. Mas eu tenho certeza absoluta, quem escavar aquela região vai encontrar ouro enterrado naquela lama. Né, isso aí não tem registros factuais de que houve um naufrágio. Só que é uma parte da história, né, que a gente chama de história imaginativa. História dedutiva. O que é isso, história dedutiva? Você tem um determinado fato comprovado. Passava-se ouro por Estrela. E você tem todas as hipóteses. Vamos lá. Você tem a falua, né, que por mais que seja rápido, era um transporte precário. Você poderia afundar, com certeza afundou, como tem um registro de uma falua afundada no leito do Rio Iguaçu, já do outro lado. Então, com certeza, a mesma coisa acontecia em Estrela. E você tem a questão do peso, né? Às vezes, o tropeiro, na sua ganância, querendo carregar mais ouro, excedia o peso da falua. E você também tem questão de roubo, de assalto, que não é nenhuma novidade, né? Isso sempre existiu. Infelizmente, enquanto um homem não voltar o seu coração para o bem, não aprender com essa pandemia, né, que tem que viver uma vida boa, uma vida reta, vai ter que acontecer, né? Olha, Então, para quem não está com o pai dos burros aí na mão, ou para quem não está pesquisando aqui no Google, o que seria falua? Né, que eu ouvi também alguém perguntar aí, falua? O que é falua? Né, porque a gente hoje tem motocicleta, bicicleta, automóvel, né, avião, né, charrete, né? Agora, falua, o que é falua? falua era uma embarcação da época, muito Isso. utilizada, algo próximo com uma canoa. Só que Sim. a forma dela era diferente. A canoa ela é mais larga. A falua é um pouco mais fina porque para ter velocidade. A Perfeito. canoa ela exigia também muita força braçal, muito mais do que a falua. A falua ela precisava assim, em torno de 2 homens. Já uma canoa precisava em torno de uns 4 homens. Certo, É porque eu não exatamente. consegui imprimir, mas no trabalho do historiador Ney, né, o Ney foi um historiador iguaçuano, né, de Nova Iguaçu. Ele é um dos maiores historiadores da Baixada Fluminense. E ele fez um trabalho, né, eu esqueci qual é o nome do vídeo, mas tem um vídeo, depois eu te mando, né, se for o caso, que ele faz a pesquisa no leito do Rio Iguaçu e ele encontra uma falua. E era a mesmíssima que era utilizada aqui na região de Estrela, não só Estrela, Suruí, Barão de Iriri, Magé, o Rio Roncador, o Rio Saracuruna, era a mesmo transporte. A dita da falua, que até o advento do barco a vapor, ela era a mais importante. E agora, para a gente finalizar o ciclo do ouro, a gente vai adentrar agora no século XIX. Mas antes, para a gente passar, será que o pessoal tem alguma pergunta desse período do ouro? Tranquilo. À medida que a gente vai falando, né, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer. Né? Bem-vindo aí, Luiz Fernando Pessoa, né, do Distrito de Inovação e Sustentabilidade, Beatriz Pallarini, e agora Felipe Souza. Né? E quem que tiver pergunta, hoje estamos conversando aqui, né, com Carlito Lopes, né, sobre a cidade Estrela, né, que é uma cidade que daqui a pouco a gente vai mostrar aqui algumas fotos, né, que hoje está em ruínas, né, não existe mais, mas que tem uma grande função, né, na história do Brasil, né, no qual Petrópolis também está envolvida aí, junto com esse ciclo do ouro e todo o ciclo, né, do descobrimento do nosso Brasil.
Então vamos lá, encerramos agora então o período do ouro. Mas por que a gente fala período do ouro, né? É quando a gente fala em ciclo, o que é um ciclo? É cíclico. Ele tem início, meio, fim, início. Início, meio e fim. É só que o ouro não teve esse período. Quando acabou o ouro, né, nas Minas Gerais, começou uma outra riqueza a passar por Estrela, o café. E daí a gente já está agora no grandiosíssimo século XIX, né? Você vê a terra dos barões, né, Vassouras, né, que vivia da riqueza do café, não só Vassouras, mas as grandes fazendas de Minas Gerais. Ou seja, o ser humano ele vai se adaptando com o passar do tempo, não importa a circunstância e nem o período histórico. Nós estamos sempre nos adaptando. Né, e por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que fazer um gancho, né, a história ela sempre faz um gancho com o nosso período atual. Né, estamos vivendo um período pandêmico, né? Muitos falam em pós-pandemia, mas infelizmente não passou. É o termo mais próximo. Seria um novo normal, realmente, um normal adaptado às circunstâncias. Né? E foi o que ocorreu. Então, sem o ouro, acabou muitas das riquezas. Né? Muitos grandes barões que viviam do ouro, agora se transformou em barões do café. E o mais legal, né, agora uma pequena curiosidade, é que tanto no Caminho do Ouro, o trecho que a gente tem na mata, aqui da Serra da Estrela, como lá no Porto de Estrela, você encontra muitos pezinhos de café. Ou seja, mais um vestígio da passagem dessa riqueza por lá. Eu achei muito interessante quando eu cheguei lá para fazer uma pesquisa em loco, muitos cafés. Né? Então você tem ali na Estrela uma orla de café muito bacana. Né? Então, nesse período, agora Estrela não era mais aquele lugar com casebres. Já era uma grande cidade. E agora mais uma curiosidade. Se for possível, Sérgio, não tem aquela casa de 3 portas que eu te mandei a foto? Vamos lá, vamos abrir aqui. Consegue pegar pra gente? Vamos abrir aqui. Tem uma do tem umas portal. Portas altas. Vamos ver aqui. Seria essa aqui? Não, essa aí é da igreja. Ela é a porta quadrada, retangular no caso. Então vamos lá. Achei a foto que eu te mandei. Isso, essa mesmo. Essa daí é o vestígio da antiga Câmara Municipal. E esse vestígio é importante porque isso aí demonstra a independência política do local. Quando era erguida uma vila, né, atualmente a gente chama de cidade, olha os detalhes da construção, né? Material de qualidade, da você viga, pode ver, né? O que detalhe do tijolo, como era construído, olha aí. Feito nas olarias que tinham na região, né? E tem muita olaria perdida naquele matagal. E o detalhe importante é que em cima desta Câmara Municipal ficava a cadeia do local. Adivinha, você conhece uma pessoa muito importante na história do Brasil que ficou um tempo lá, pernoitou lá, Sérgio? Quem seria? Vamos fazer igual a escolinha do professor Raimundo, né? Quem? Raimundo Nonato? Tiradentes, o Marte da Independência. Tiradentes pernoitou lá. Aí aquele personagem vai dizer assim, Tiradentes? Como Tiradentes? Ele foi preso? Exatamente, porque ele foi preso na região de Cebolas, né, de Paraíba do Sul. Isso. Né? Então ele tinha que ir para a corte de alguma forma. E o caminho utilizado para ir para a corte era o caminho novo de Proença, que é esse caminho que passava no Porto da Estrela. Então ele pernoitou lá e contam alguns registros que ele assistiu missa em Nossa Senhora da Estrela antes de seguir caminho para a corte. Pouca gente sabe, mas Tiradentes era muito católico, né? Ele era um católico fervoroso. É uma coisa que a historiografia marxista ela vai tentar esconder um pouco. Ela vai dar mais ênfase para o Tiradentes revolucionário, mas vai esquecer esse aspecto da vida do homem, né? Como ele era católico, né? Ele enxergava a monarquia como o Leviatã de Thomas Hobbes. Ele enxergava a monarquia como algo que controlava a igreja, que foi a questão do padroado e tudo mais.
E diante disso, dessa importância dessa cidade, né, de tantos nomes que passavam por lá, chegou um outro cara naquela mesma região, uma pessoa chamada Dom Pedro II. Dom Pedro II, não preciso falar quem foi, não preciso falar a importância. O Aham. cara se não for a principal figura da história do Brasil, com certeza é uma das Olha, mais só antes da importantes. gente continuar, né, várias pessoas estão entrando aí, né, registrando aqui a presença do Movimento Longevidade Brasil, pela minha amiga Carlota Esteves, né, do Rio de Janeiro, que está desenvolvendo um excelente trabalho com a questão do movimento, como o nome diz, Longevidade Brasil, para pessoas com mais idade, pessoas que vão atingindo uma certa idade. E a Karina Freitas fazendo um comentário aqui. Quanta riqueza em Magé, que trabalho incrível, isso necessita ser propagado no nosso município, né? Poxa, muito obrigado, muito obrigado. Isso aí que dá força para o nosso trabalho, que não é nada fácil. É um trabalho muito árduo. E aqui a Muito Valéria, obrigado. né, Moraes, né, arroba Vinícius Moraes vem, né? Fazendo o merchan, né? Isso aí, pessoal. Vai Legal, divulgando aí, que ainda temos mais alguns minutos da nossa live. E aí tem legal. muita coisa bacana para ser falada ainda. Exato. E aí, se a gente não conseguir esgotar todo o tema aqui, vamos fazer uma outra, uma terceira, uma quarta. Né? O nosso amigo aí realmente, né, tem muito conhecimento e Magé realmente, junto com Petrópolis, essa parte histórica, isso aí é uma coisa muito importante de ser discutida, entendida, porque como a gente falou na live anterior, né, no final de outubro, né, quem não sabe a sua história, não entende o presente, pode ser que não consiga construir seu futuro. Né? Exatamente, exatamente. E a gente está no período eleitoral, né? Então, nada mais importante do que a gente olhar para a nossa história para não repetir os mesmos erros, né? Exatamente. Eu Infelizmente, acho que esse aqui também seria uma das fotos, né? e esse Esse aí é muro um todo nicho de da pedra. igreja. Né? É um nicho da igreja, da grandiosa Capela de Nossa Senhora da Estrela dos Mares. E Legal, essa legal. igreja, vou contar um fato muito interessante sobre a imagem dela, né? Mas isso, vou deixar o pessoal curioso, isso aí só vai ser dito no final, para a gente Legal. seguir a linearidade. Vamos nos situar agora no nosso período histórico. A gente já está no século XIX, com a chegada de nada mais nada menos que Dom Pedro, Uhum. aqui em Magé, quando ele seguia para Petrópolis. Foi quando ele queria Dom Pedro fugir. II. Dom Pedro II. Desculpa, isso, Dom Pedro Né? II, Dom Pedro desculpa. II. Dom Pedro II. Apesar de que Dom Pedro I passou poucas vezes por aqui, né, mas foi uma ou duas, então foi uma coisa mais visita para ver como é que estava a província mesmo. Dom Pedro II não, ele vinha aqui muitas vezes, não só para seguir para Petrópolis, mas também para ficar na fazenda da Cordoaria, né, para visitar também a fazenda do partido em Suruí, os engenhos. Então ele já foi mais presente na história de Magé. Então a gente está aqui agora no meado do século XIX, foi quando Dom Pedro II vai para Petrópolis, na região do Córrego Seco, e decide se instalar por lá. Por quê? Não só pelo clima, mas na corte estava estourando muitas epidemias de febre amarela, de febre morbo, essas doenças relacionadas aos mosquitos, né, que é algo muito que até hoje a gente padece de doenças relacionadas a mosquito, né? É incrível, né? Não, A tecnologia atualmente vem, não tem mosquito nenhum. Atualmente é só Covid, né? Os mosquitos estão é só tirando férias. Covid. Não tem mosquito, não tem dengue, não tem chikungunya, não tem nada disso, né? Tá? Os mosquitos Não estão tem tirando Zika férias, vírus. inclusive umas férias merecidas, né? Eles ficam Agora picando deu as um pessoas o tempinho. tempo todo, né? Estão descansando agora. Tá dando tempo para depois voltar. Deram espaço para o Covid-19. Hashtag só que não, né? Hashtag só que não. Só que, exatamente. É, aí até hoje a gente padece dessa doença, né? Dessas doenças relacionadas ao mosquito. Então ele queria vir para cá, né, para Petrópolis, no caso aí em cima, justamente também para fugir dessas doenças, né? E um registro histórico, né, que eu acho muito bacana mencionar, é o romance Lucila, de José de Alencar, que vai tratar sobre a vida de uma cortesã e vai falar justamente, né, do ponto importante é essa epidemia de 1850, né, Uhum. que 1840, 1850 foi quando
começou a construir o nosso querido Museu Imperial, né? O grande casarão, veraneio de Dom Pedro II em Petrópolis. E daí que em 1857, 1854, estreia agora a grande Estrada de Ferro Barão de Mauá. E esse ponto é o ponto de virada da história de Estrela. Por quê? Por mais que tenha sido feito em um distrito de Estrela, era distante do centro. Era a atual região de Guia de Pacopaíba, né? Mauá. O pessoal conhece muito como Mauá, né? Mauá, então, isso. O fluxo saiu de Estrela e foi para Mauá. Ou seja, foi uma mudança, né, de forma de navegação, né, de forma de circulação, de trânsito. Porque a gente vai ter, né, na história do Brasil, 3 grandes períodos, possamos assim dizer. O primeiro período é o período fluvial, né, que são os barcos. A gente pode perceber que a maioria das vilas foram feitas ou no litoral ou nas margens dos rios. O segundo período é o período ferroviário, né, que são as novas cidades, né, as cidades que cresceram ao lado de estações ferroviárias, como é o caso de Nova Iguaçu, né, a atual antiga Machabomba, né, que é o atual centro de Nova Iguaçu. E agora a gente vive o período rodoviário. E quiçá um dia a gente vai ver o período aéreo, né, que agora tem até o drone, isso, né? Isso. A gente está quase chegando no período aéreo, né? Porque apesar de que tem o avião, mas o avião não é tão democrático, né? Pelo preço, mas como a tecnologia está caminhando, não me surpreenda que um dia a gente vai andar de drone para cima e para baixo, né? Tá se falando de carros voadores, né? Mas tem legislações, entendeu? O próprio Tesla, né? Sim. E algumas empresas americanas, até europeias, têm alguns projetos de carro voador, mas esbarra na questão de política, questão de leis de voo, né? Isso aí daqui a pouco a gente vai estar igual os Jetsons, todo mundo voando aí. Exatamente. Exatamente. E agora a gente está entrando no período ferroviário, né? Ou seja, as cidades que ficavam à beira dos portos começam a entrar em uma certa decadência. Por quê? O pessoal não quer mais andar de barco. O pessoal não quer mais andar de barco, ser picado por mosquito, encalhar no mangue. O pessoal quer andar de trem. E a inovação era tão grande para a época, porque além de ser a primeira ferrovia do Brasil, era uma ferrovia integrada com barco. Porque pouca gente sabe mais desse rio Mirim, também foi o primeiro rio navegado a barco a vapor do Brasil inteiro. Sim. Né? E, ou seja, a grandeza desse efeito tecnológico para a época, até a gente não me revém à memória no Brasil algo parecido. Né? Com a mesma coisa se a Praça 15 tivesse uma estação de trem. Você chega de barco e sai de trem. Era o que acontecia na época. Exatamente. A pessoa chegava de barco. Tem muitas fotos no meu perfil até, nesse período, né? As pessoas chegando no barco a vapor, ela pegava o trem e seguia, e subia a serra. Né? Algo maravilhoso, grandiosíssimo. Apesar de que nesse período ela só ia até o sopé da serra, depois em 1860, 1870, ela vence a grande serra da Estrela, né? A Serra de Petrópolis, a Serra Velha, e segue depois o caminho até Minas Gerais, na antiga Leopoldina. E quando aí a gente... Sim. Só esses arcos aqui, você vai comentar sobre eles? Tem umas fotos isso aí vamos aqui deixar com os para o final. Vamos... Opa, esses legal. arcos eu vou deixar para o final porque essas são as fotos da igreja. Legal. Por que eu quero deixar para o final? Para a gente falar um pouco das lendas, né, do local. Ótimo. Olha, quem quiser pode fazer os prints de tela, né? @História de Magé, tudo junto, né? E depois compartilha. E eu aqui, @Sérgio Taldo. Estamos falando hoje sobre a cidade de Estrela, né? Com meu amigo Carlito Lopes, né? Na nossa segunda live aqui no nosso Instagram, @Sérgio Taldo, né? Que está sendo diretamente gravado. Daqui a pouco vai estar no IGTV, depois Facebook, YouTube, LinkedIn e também lá no Twitter. Né, a Karina Freitas comentando aqui, tem a sensação de que tínhamos mais tecnologia antigamente do que hoje em dia por aqui. Exatamente. Talvez essa questão da tecnologia, em função da escassez que se tinha, e hoje a gente tem tantas coisas, tantos movimentos, tantos itens eletrônicos, que a gente fica talvez intoxicado e não se dê conta do nível de tecnologia que temos hoje, referencialmente ao que era há um tempo atrás, né? Exatamente. E também porque a tecnologia naquela época ela era bem utilizada, né?
Ela era Isso. utilizada. Existe aí dois porém, né? Você tinha uma tecnologia que era bem utilizada e você tinha uma falta de democracia, pouco acesso às classes mais baixas, né, dessa tecnologia. Então, são males e coisas boas, né, em referente à tecnologia. Mas a questão é que, se comparar a infraestrutura de magia hoje, para os parâmetros da nossa época, é ínfimos comparados à infraestrutura daquela época. Porque você tinha estradas bem calçadas, inclusive você entra ali no meio da serra, no meio da mata, ainda tem pedras do calçamento do Caminho do Ouro. Sim. Poxa, foi calçado em 1822. Ó, vale a pena um fato ressaltar, né, que o meu amigo até compartilhou, tá lá no Instagram dele, eu compartilhei também. Esse projeto História de Magé, né, tem por fim divulgar, amparado na ciência, tá, na pesquisa e nas fontes primárias e secundárias, a rica história da cidade de Magé, que, como a gente falou, né, reverbera ou tá junto, né, da própria história de Petrópolis, do descobrimento do Brasil, né, a família imperial, Dom Pedro, e por aí vai, né, todas as pessoas que vieram direto ou indiretamente, Tiradentes, Magé, na live passada falamos de Garrincha, né, que foi talvez o maior jogador de todos os tempos. Então Magé tem toda essa infraestrutura histórica, né, amparada na pesquisa da ciência, né, com fontes primárias e secundárias. Então, né, fiquem ligados lá, @História de Magé, né, que vocês vão encontrar muita coisa legal. Mas eu vou deixar você continuar aí, vou deixar isso aí um pouco na curiosidade das pessoas, né? Bem-vindo aí Danúbia Azevedo, né? Participando aí também conosco. Estamos falando exatamente sobre tudo isso aí e muito mais, né, Carlito? Muito mais. São temas que a gente pode fazer live aí praticamente toda semana, que é muito rico a nossa história. São Isso. quase 5 séculos, né? Ou Porque seja, quase a se idade do fala de país. igreja, se fala de religião, se fala de comunidade, se fala de cultura, se fala de relacionamentos pessoais, se fala de comércio, se fala, né, praticamente de todos os temas envolvendo o desenvolvimento. Né, eu estou com essa charrete aqui. Né, você pode falar praticamente uma live inteira ou mais sobre a questão do movimento, né, com as charretes, a Exatamente. mobilidade, por aí vai. Exatamente. E a Vamos cidade lá, de Magé, não só a cidade de toca a Magé. charrete aí. Opa, Toca para então frente. vamos lá tocar a charrete. Vamos embora. Não só isso, né, mas a gente tem muita coisa boa aqui na Baixada Fluminense, na Serrana, região Serrana, e que infelizmente, né, os nossos políticos, né, então vamos tomar consciência disso. Esse período eleitoral, nossos políticos não só ignoram, mas não fazem nada, utilizam da história, né, para os seus fins, mas isso aí também eu vou deixar para o final, que eu quero falar uma fala importante sobre isso. Bem-vindo a minha amiga Yara Regina também, que tem acompanhado aí nosso Instagram, né? Mais uma pessoa bacana aí entre nós, e o grupo vai cada vez crescendo, né? É a corrente do bem. E a corrente do bem, da cultura, do conhecimento, Isso, né? Vamos utilizar as nossas tecnologias para o bem, né? Diferente de muitos que usam para o mal, para propagar coisas ruins, vamos utilizar a tecnologia para propagar conhecimento e cultura. exato. E agora, situando o nosso período histórico, vamos falar agora do fim, do triste fim de Estrela. Porque a estrada de ferro Barão de Mauá só foi o início do fim. Com a diminuição do fluxo do porto, também o rio parou de ser limpo, e quem limpava o rio, infelizmente, né, eram as pessoas escravizadas, né? Uma triste página da nossa história. E com os rios entupidos, subia a maré, né? Não tinha vazão, porque estavam sujos, né, pela sujeira, pelos troncos de árvore, e ficavam muitas poças d'água, e proliferavam mosquitos, e vinham as epidemias, né, da febre amarela, febre morbo, né? E o interessante é falar que isso aí não era só uma questão dos rios, né? Era a questão do núcleo populacional. Como era muita gente no só lugar, e não tinha mais essa importância, né? Não tinha os barões de olho no lugar, porque os barões estavam de olho na estrada de ferro. E a pessoa que vivia em Estrela, né, que não tinha uma condição, não tinha dinheiro, né, não tinha escravos para limpar. Né? Sim. Então, qual foi o movimento? Né?
ao longo das décadas até 1892, 1891. O pessoal foi subindo a serra. O pessoal foi se instalando na região da Vila Iomirim, né? E isso aí foi ano a ano se degradando. Tanto que no almanaque Lamarck, né, o famoso almanaque Lamarck, né, do século XIX, a edição de 1880 vai falar, né, que muitas pessoas seguiam para a serra fugindo das febres, né? E isso é muito importante a gente frisar, porque a escada foi Fugindo começar das fugindo febres. das pedras. Febres. Olha aí. Febres, da febre morbo, Febres. Isso, da febre morbo, da febre amarela, né? E o pessoal foi subindo a serra, a região de raiz da serra, né? E foi, né, crescendo aquele núcleo populacional naquela região próxima à fábrica da Estrela, né? A Imbel. Ou o pessoal subiu para Petrópolis, porque Petrópolis foi emancipado em 1857, junto com a cidade de Vassouras, né? E também junto com a cidade de Magé. Ou seja, né, politicamente falando, né, Magé, ela, por mais que ela tenha se transformado vila em 1789, em 1857 ela tinha menos prestígio político que Estrela. É muito interessante isso, porque Estrela nasce de dentro de Magé e se torna maior que Magé. Mas sim, ela também acaba, né, por conta disso, porque Magé, ela também teve o seu trem, né, que subia para Teresópolis, mas como o núcleo populacional cresceu de maneira mais organizada, diferente de Estrela, ela conseguiu uma sobrevida e hoje está aí, né, infelizmente não está pujante, mas ainda existe, né? Tanto que eu sou magéense, né, e temos 251 mil pessoas aqui em Magé atualmente. E a gente caminha agora, Sérgio, para o fim da nossa história de Estrela, né? Porque isso vai piorar em 1888, com a abolição da escravatura. Por que vai piorar? Como eu disse, os escravizados, que eram responsáveis pela limpeza do rio. Quando acabaram de vez com os escravos, né, com as pessoas escravizadas, o rio se transformou num verdadeiro Pantanal. Virou um Pantanal. Acabou sendo deixado de lado. Exatamente, mosquito para todo lado, e o pessoal correu. E largou as casas lá. E algumas foram caindo com o tempo, né? Outras foram sendo invadidas para ser roubadas de riquezas. E estima-se que nesse período tinha em torno de 800 casas naquela região. Ou seja, é uma coisa muito grande para a época. A gente está falando do século XIX. Então era muita coisa. Né? Algo próximo do centro histórico de Paraty, podemos comparar assim. Sim. Porque a Estrela nada mais é do que a nossa Paraty. Né? Não só pela questão histórica, mas pela organização em torno de um porto, né? Em torno de um caminho do ouro. E muito agora, interessante. Em 1889, né, com a proclamação da República, o centro de Estrela muda de lugar. Ela vai para a atual Vila Iomirim. Por quê? Como eu disse, ao decorrer das décadas, o pessoal foi fugindo de Estrela. E lá é um lugar ermo, né, afastado, né, agora da Estrada de Ferro. O pessoal corre para a Estrada de Ferro, o pessoal corre para a Vila Iomirim, porque o trem passa na Vila Iomirim. Então o pessoal vai para onde está o trem. Aí nasce o núcleo populacional também em Bongaba. Muita gente de Estrela também foi para Imbariê, né, ali em Caxias, que pertencia à Estrela. E o legal é que muitos mapas da época bota a estação de Imbariê não como Imbariê, bota a estação como Estação Estrela. Inclusive, depois da decadência da capital da Nossa Senhora da Estrela dos Mares, quando ela foi fechada em 1892, de vez, foi erguido também, né, em 1910, uma outra capela com a mesma devoção, agora na região de Imbariê, próxima a Imbariê, ou seja, o pessoal continuou com a mesma devoção naquela região, né? Isso é bacana para a gente ver que o pessoal se reinventa, né? O pessoal continua mantendo seus costumes, né, independente das vicissitudes do tempo, né, as vicissitudes da circunstância, o pessoal ainda continua mantendo as suas devoções, práticas sociais e religiosas, né? E agora, vamos falando agora do declínio, né, para a gente vir para as nossas lendas, né, uma coisa que eu gosto muito, né, falar das lendas de Estrela. Então vamos lá.
A igreja foi fechada em 1892, né, pelo Frei Diogo, né, Diogo Freitas, da Ordem Franciscana, que correspondia também ao convento do Sagrado Coração de Jesus de Petrópolis, Uhum. a minha segunda casa. Opa, que Né? legal. Os frades do convento do Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis, na Monte Caseiros, cuidavam do pastoreio das almas aqui. Ele vai e fecha de vez. E a imagem, ela sai em procissão para a outra matriz, né? Lembrando que a Capela de Mongaba também já tinha estado em declínio, ela segue para a Raiz da Serra, que é também a minha também segunda casa, que é a matriz de Nossa Senhora da Conceição, e que foi erguida, ela foi erguida no século XVIII, ela caiu e depois foi reerguida em 1906. E a imagem foi levada para lá. E conta o pessoal da época que quando a imagem chegou lá, né, em 1938, com o erguimento da Capela de Nossa Senhora Aparecida, em Pebetá, algumas pessoas quiseram levar essa imagem para Pebetá, para a Capela de Nossa Senhora Aparecida. Conta os mais antigos que a imagem sumia. A imagem voltava para a Raiz da Serra. Nem a imagem é enorme. Atualmente, ela fica escondida, né? Ela fica fora, longe da devoção, porque já tentou se roubar essa imagem. Mas o bacana é que muitos antigos contam essa história, essa lenda, né? E essa história relacionada a imagens, ela é comum na época, né? Em Juiz de Fora tem o Santo Antônio Fujão, que é algo parecido, né? Que ele foi feito, que era de uma capelinha no morro, aí levavam ele para uma outra igreja e ele voltava para a capelinha do morro. Caramba. E hoje a imagem está na Catedral de Juiz de Fora e tá lá parece que tem uma cadeia, tá lá com barras de ferro trancando a imagem. E uma segunda curiosidade para a gente falar das imagens, Sérgio, é algo comum que eu escutei de duas pessoas diferentes, né, no mesmo período, de pontos diferentes do Caminho do Ouro. Próximo ao Caminho do Ouro, em Estrela, tem a Capela de São Benedito. É uma capela muito bacana, o Pelé já foi lá, Carlos Alberto Torres também já foi lá. Isso aí é um papo para uma outra hora. Olha que legal. Mas lá tem a Capela de São Benedito, que era tido como um padroeiro dos escravos. Né? E conta o seu João, né, e outros moradores daquela região, que todo dia de São Benedito e todo 13 de maio, que é o dia da abolição da escravidão, houve esse grito. Opa, caiu aqui. Acontece. Caiu do... Acontece. Deixa eu instalar aqui. Houve-se gritos de escravos, né, gritos de dor. E eu fiquei intrigado com isso. E eu perguntei para mais uma pessoa e a pessoa confirmou que já ouviu. E mais intrigado ainda, eu fui conversar com o pessoal que mora no Caminho do Ouro aqui, em Raiz da Serra. E tem gente que também fala que ouve gente gritando. Eu nunca ouvi, mas um dia pretendo acampar próxima ao Caminho do Ouro para tentar ouvir esses gritos, né? Porque é uma lenda, uma curiosidade de Magé, né? E, por fim, né, para a gente finalizar, vamos falar um pouco das imagens, Sérgio? Vamos sim. Quer que mostre aqui? Isso, vamos falar um pouco para apresentar o pessoal. Olha lá. Essa aí é o altar-mor, né? Região do altar, o antigo altar-mor da Capela de Nossa Senhora dos Mares. Você pode perceber, né, que as colunas, elas são bem parecidas com as colunas das capelas do Rio de Janeiro, né? Quando a Capela de São Elisbão, Aparecido, ó, mais um detalhe do arco. Tem uma Capela de São Elisbão muito parecida, né? Uma capela que tem lá no Rio. Olha que bacana. Tudo feito com olarias da região, tá, pessoal? E o interessante é que isso está lá, mesmo em ruínas, está lá até hoje, né? Está lá até hoje. Está lá até hoje. Temos aqui também, ó. Acho que essa imagem é interessante, ó. Mais um nicho da capela. Essa aí é a região da sacristia. Com a janela, você pode ver que é material de primeira, né? Porque tem uma pedra mármore ali na janela. Uhum. E para a época isso era sinal de riqueza. A saída da sacristia em direção para a nave da igreja. Ó, pode ver o arco, né? O trabalho, né? Como era o maravilhoso trabalho dos construtores da época.
Estou aproximando um pouco mais aqui. O interessante é que isso aí, mesmo em ruínas... Agora você me mandou uma pedra aqui, ó. O que seria essa pedra? Essa pedra aí é um dos resquícios do antigo caminho do ouro, né, variante de Proença, que está próximo à antiga praça do Porto de Estrela. Uhum. E tem aqui uma E visão, tá vendo? E tem essa visão aqui, ó. essa aí é a visão que tem em cima do morro, né, do Outeiro da Estrela, né, onde está localizada a capela. Essa aí já é a região de Duque de Caxias. Mas a imagem, a vista de lá é maravilhosa. Que legal. Ó, Fazendas Antigas aí também conosco aí, Opa, bem-vindo, esse né? canal, ó, Bem-vindo Fazendas uma Antigas. indicação. Esse perfil é muito bom, tá, pessoal? Esse perfil fala das fazendas e conta um pouco da nossa história também, né? Como eu falo só de Magé, ele fala do Brasil inteiro, né? As fazendas ligadas ao café, um ótimo perfil. Fica a recomendação. Vou adicionar aqui. Já vou adicionar de uma vez aqui, Fazendas do Nosso Brasil. Ó. Isso, muito bom. É um perfil muito bom mesmo. Eu sou fã, Detalhe, particularmente sou muito fã. 120 mil seguidores, né? Tem gente à beça que segue lá, realmente é um trabalho muito legal. Vou olhar aqui com bastante calma, né? Tem vários itens legais aqui, tem tour, tem novelas, tem Fazenda Não, Aliança, Fazenda de é um Secretário, trabalho muito parcerias, bom. curiosidades. Você veja, hoje, como nós estávamos falando, essa corrente do bem, né? Você usar a tecnologia hoje para uma coisa positiva, você tem muita coisa bacana para você aprender, assistir, né? E conhecer. Né? Conosco aqui também minha amiga Leila, né? Dear Friend, né? Aqui de Petrópolis, uma super pessoa, muito bacana. Né? A prima Antov, a Karina falando aqui que já ouviu falar sobre essa lenda, né? Mais outras pessoas entrando aqui também. Fazendas Antigas dizendo que é só fera aqui, né? Só fera aí. Marquinhos Uma Souza, honra. muito legal, uma honra. Então, hoje estamos aqui, né, com o meu amigo Carlito, né, pela segunda vez aqui, fazendo uma live. Hoje estamos falando da cidade de Estrela, né? Quem quiser, ainda dá tempo de fazer o print de tela, @Sérgio Taldo, eu aqui, @História de Magé, né, tudo junto. Né, estamos falando aqui sobre a cidade de Estrela, né? Tem muita coisa bacana, e lá no Instagram dele, @História de Magé, tem muitas coisas a mais aí. Carlito, está com você aí, né, a condução. Você observou que hoje eu, né, estou fazendo uma live mais disruptiva, mais bate-papo, estou mais ouvinte, estou aprendendo aqui muita coisa de história, que realmente estamos tendo aqui uma grande aula de história, e Fazendas Antigas comentando aqui, na luta, no resgate cultural do nosso Brasil, vamos juntos nessa batalha. Vamos Exatamente, juntos. isso aí que precisamos cada vez mais, porque o Brasil tem muita coisa boa para ser explorada. Lá fora, né, Estados Unidos, Canadá, Europa, o Velho Mundo, né, outros países têm muitas coisas legais, mas a gente tem muita coisa bacana aqui no nosso Brasil. Tá com você aí a condução aí dos minutos ditos finais, né, da live, né, terminando daqui a pouco vai estar disponível lá no IGTV, para quem assistiu, quiser ver de novo. Aqueles que não assistiram poderão assistir, e também lá no YouTube. Tá contigo aí. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar nossa live, né, com o encerramento da capela. Nós já não tinha mais ninguém, não tinha mais pessoas na região de Estrela. O pessoal já tinha ido para a Raiz da Serra. Então ali acaba politicamente a história da cidade. Ela termina politicamente em 1893, 1894, se não me falha a memória. E essas posses são divididas entre Duque de Caxias, né? Na época Nova Iguaçu ainda, né? Duque de Caxias foi emancipado em 1943 e dividido com Magé, lembrando que Petrópolis já tinha se emancipado em 1857, né? Acaba a rica história. Agora a pergunta é, Carlito, você falou que tinha em torno de 800, 500 casas no lugar. Por que tem poucas fotos? Porque em 1911, né, o sanitarista Hildebrando Góes, preocupado com essa questão da cólera, porque a Baixada Fluminense virou um grande Pantanal, né, a região da orla da Baixada Fluminense, Iguaçu Velho, a região de Traraponga, Meriti, Jacutinga, virou um verdadeiro brejo, e o pessoal começava a morrer, várias epidemias. Então houve a retificação dos rios. E com a retificação dos rios, né, o Rio Mirim foi retificado,
o Rio Estrela, porque os rios eram caudalosos, eram meandrosos, tinham várias curvas, né? Como a gente pode falar do Rio Macacu, que até hoje ele mantém o seu vigor original. E com as retificações, muita coisa se perdeu, muitos portos, né? Porque não existia só o Porto da Estrela. Tinha os portos menores. O Porto da Ribeira, tinha o Porto do Brita, o Porto do Bonga, tinham vários portos. E o pessoal foi soterrando esses portos nas retificações, né? Porque queria que as pessoas voltassem para a Baixada Fluminense, em 1911. Foi um dos maiores causas para o fim do nosso ecossistema, né? Porque houve uma mudança muito brusca na região dos Mangues, e isso só piorou. Por quê? Com a retificação, a água corre mais rápido. Então, a foz dos rios viraram grandes lamas. A foz do Rio Estrela é lama pura. Muita gente acha que é sujeira. Tem sim sujeira, poluição, mas não é só sujeira. É muita areia que vai sedimentando na foz. Então, a foz é algo em torno aí, a profundidade de 2 metros, 1,5 metro, enquanto o rio, no seu meio, vai ter aí em torno de 8 metros de profundidade, em média, né? E aí a gente chega no fim da cidade de Estrela, com as suas posses divididas, com o pessoal da sanitarização e Delbrando Góes destruindo todas as casas, porque houve muitos saques, o pessoal às vezes largava a casa com tudo lá, né? Muita gente também pobre, que fugia do Rio de Janeiro, que fugia também da política de Pereira Passos, né? Que ele queria destruir, acabar com as favelas, que a gente começa a ocorrer a ocupação da Baixada Fluminense, né? Não vou usar o termo favelização, porque é um termo pejorativo, né? É um termo que olha para as pessoas como favelizados, não é o caso. São pessoas de classes sociais mais baixas, que não tinham uma condição de ascender, né, socialmente, então elas fugiam para as regiões, né, das cidades vizinhas. Foi o caso do pessoal que ia para a Estrela, ficava nas casas abandonadas, né? E o pessoal também saqueou o cemitério, saquearam a igreja, enfim. Deixaram-se somente a capela, né, como um vestígio histórico, e a Câmara Municipal além do porto. Dentro da mata a gente consegue achar algumas pedras de fundação, de trapiches, armazéns, né? E também tinha 2 escolas na região. Enfim, esse é o fim da nossa cidade de Estrela. Agora, para finalizar minha fala, primeiro eu quero falar sobre a política, né? Infelizmente, Magé é uma cidade muito pacífica, tá? Magé é uma cidade que sofre pouco com criminalidade comparado às cidades vizinhas, né? Comparado com o Rio de Caxias. Quando tem um caso, né, de crime aqui, normalmente são pessoas das cidades vizinhas, né, que acontece. Só que no período eleitoral, Magé fica muito perigoso. Sim. Sérgio, já foram dois candidatos a vereadores mortos, né? Anteontem teve a tentativa de homicídio de um outro vereador. Então, Magé ela se torna uma cidade sem lei no período eleitoral. Ou seja, de 4 em 4 anos, né, digamos assim, Satanás abre as portas aqui em Magé. Uma cidade que é pacífica, uma cidade pacata, né? Uma cidade com uma infraestrutura precária, ela se transforma numa zona de guerra, né, infelizmente. Ou seja, são muitos crimes políticos. Então, assim, fica a dica para o pessoal que acompanha, não só o pessoal magéense, mas o pessoal petropolitano. Vamos mudar. Não estou fazendo campanha para nenhum político, tá? Particularmente, o meu voto, a primeira instância, vai ser nulo. Depois que eu vou definir quem vai ser o melhor no segundo turno. Mas não são com as pessoas de antes que a gente vai fazer uma história diferente. Quando a gente toma o mesmo caminho, o fim é o mesmo. Então, para a gente conseguir um caminho diferente, a gente tem que seguir pautas diferentes, né? Tomar decisões diferentes. E, por fim, né, eu tinha conversado contigo a última vez que você foi lá na editora Vozes, para a gente falar de um livro, né? Sim, sim. Hoje, a gente ia falar daquele livro Novo Normal, mas eu acho para a gente deixar para esse aí, ó, para a gente gravar uma live em cima disso, relacionar a história. E eu vou deixar uma outra recomendação aqui também, ó. Esse livro, ele tem uma ligação muito grande com esse livro aí. Frederic Lenoir Viver. Um manual de resiliência para o mundo imprevisível. Ele vai tratar aqui de como a gente lidar como a gente pode lidar com os problemas da vida, né? Com
o imprevisível, o mundo imprevisível, sem perder a alegria de viver, né? Vivendo de uma forma saudável, né? Pouca gente sabe, né? Aqui no meu trabalho, eu trabalho na editora Vozes, fazer um pouquinho do mexendo do meu trabalho, Legal. mas realmente esse livro aqui é muito bom. Tá na Black November, na editora Vozes, está saindo por 14 e os quebradinhos. É um livro muito bom. E por que eu estou falando desse livro na live de hoje? Porque como Estrela viveu no século XIX seu declínio por conta de uma doença, hoje o mundo também está vivendo um declínio por conta de uma doença. Então cabe a gente saber viver sem se desesperar, saber viver com alegria, saber viver estreitando vínculos e estando próximo, né, de pessoas que podem contribuir para o nosso bem, né, acessar nas redes sociais, em vez de ver, morreram tanto, o pessoal está morrendo, segunda onda, vamos falar de cultura, vamos se precaver, claro, vamos cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos idosos, das pessoas que são mais vulneráveis, mas vamos viver, né? Vamos fazer como a gente está fazendo aí. Você, Sérgio, na Serra Petropolitana, eu aqui em Magé, na Baixada Fluminense, e estamos aí, né, interligados, né, usando a tecnologia para o bem. Essa é a corrente do bem. A Beatriz está pedindo aqui, eu tenho aqui a referência desse livro, Novo Normal. Deixa a indicação de livros no story, né, depois. Você me escreve pelo WhatsApp direitinho o nome do autor e do livro, tá? Me manda para o WhatsApp e assim que eu postar, daqui a pouco eu já coloco a indicação sua, a minha aqui que eu tenho, e pode separar um livro desse aí, nessa semana eu pego com você lá na Voz. Beleza. Vamos lá tomar um cafezinho lá no meu lugar de certificação. E para a gente deixar registrado, um grande like aí para você, né? Se você conseguir printar a tela aí, ó. Vê se você consegue dar um print aí. Deixa eu tentar printar aqui, calma aí. Opa, fazer Tá difícil aqui? Foi? Conseguiu? E também na nossa câmera do Insta aqui, a gente faz uma montagem depois, ó. Calma aí, agora falhou. Celular de pobre é complicado, pessoal. Opa! Agora foi. Foi. Super legal. Meu amigo Carlito, grande satisfação estar com você aqui hoje, nesse sábado, né, dia 14, né, registrando mais uma vez, gravando a live de número 140. Né, a questão não é a quantidade de lives, mas a questão do conteúdo que é feito aqui. Né, exatamente. Aquilo que tem sido divulgado, pessoas empreendendo, vários itens importantes, e não só a questão de tecnologia, mas cultura, história, né, conhecimento, arte. Nessa semana vamos ter algumas lives também. Eu estou fazendo aqui uma espécie de balanço, né, nessa semana pós-eleitoral. Né, talvez faça menos lives, porque eu estou fazendo um balanço de tudo aqui, e vai ter também todo esse momento, né, de saída eleitoral. Estou fazendo aqui algumas anotações. Falamos hoje sobre a Cidade Estrela, @História de Magé, @Sérgio Taldo, né, aqui no Control Café com Sérgio Taldo, mais uma live que acontece sempre no Instagram. Fazendas Antigas, parabéns pela live, cheguei no final, mas valeu muito, até a próxima. Né, pode assistir depois lá nas nossas redes, né, o Carlito também compartilha, e também eu sempre coloco no Twitter, no LinkedIn, e lá no Facebook e no Instagram. Carlito, mais uma vez, obrigado. Uma boa noite para todos nós que participamos aqui. E aqueles que vão assistir também, né, que sejam bem-vindos e possamos compartilhar realmente essa corrente do bem aí. Um ótimo sábado e um bom fim de semana. Bom fim de semana, Sérgio. Para quem quiser, no meu perfil a gente vai preparar um tour da Cidade Estrela futuramente. Já te convido de antemão, Sérgio, para te conhecer aquela cidade, fazer uma verdadeira trilha no meio daquela selva. Opa, legal. Né? E também vou fazer uma referência, quem desejar, eu vou estar enviando um PDF de um artigo escrito na década de 70, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, sobre a nossa querida estrela. Então, com essa fala e com essa indicação, termino por aqui. Sérgio, gratidão, muito obrigado por ceder o seu espaço, o seu tempo, né? E hoje, uma das nossas maiores riquezas nesse mundo neoliberal é o nosso tempo, né? A gente está sempre tão ocupado, ansioso com tudo, então o tempo é uma riqueza que a gente compartilha. Gratidão, Sérgio. Com certeza. E a Lívia Siqueira, né, chegando aqui agora, pode assistir a live depois lá no nosso canal. Lívia,
Um grande abraço, a Beatriz, que é o PDF, e você pode mandar para a gente também. Ok? Perfeito. Vai ter um link lá no meu perfil, pessoal. Um bom fim de semana mais uma vez, uma boa noite a todos. Até a próxima aí. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Tchau, Carlito. tchau. Fica com Deus. Um abraço na família. Tchau. Um abraço. Paz e bem. Tchau, tchau.